irmãs, amigos de Ideal Espírita. Estamos aqui mais uma vez nesse trabalho de divulgação do Centro Espírita Cristão Zico Horta e hoje nós vamos fazer a Evangelho-terapia dessa semana. Possamos nós elevarmos o pensamento em prece, agradecer a você, Mestre amado, pelas bênçãos derramadas ao nosso orbe em todos os instantes. Possamos nós, Mestre, sermos dignos dessas vibrações e do Teu amor. E para tal, tenhamos o Teu Evangelho como guia de referência de nossas vidas. Agradecemos aos benfeitores espirituais, Zico Horta, a sua equipe, a equipe responsável pela Evangelho-terapia, Dona Ivone do Amaral Pereira e os seus colaboradores, idealizadores desse trabalho da Evangelho-terapia, e possamos nós, iluminados por vocês, orientados por vocês, fazermos com que, como é o objetivo, o Evangelho de Jesus possa ser rota segura de orientação e conduta em nossa caminhada. Que assim seja. Nós vamos fazer uma análise do Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 18, que tem como título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o capítulo 18, ele é dividido em temas, como todos os outros, e um dos temas abordados é: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E é um item especificamente desse tema que nós vamos analisar. Essa frase, Senhor, Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, é um trecho de uma passagem do Evangelho de Mateus, que é o item 6, inclusive, que abre os assuntos referentes a esse tema. Entretanto, dentro daquelas situações muito enigmáticas que acontecem no meio espírita, eu fui motivado, e isso é uma realidade, a prestar atenção não nesse item, que é o que abre, que tem essa frase que abre esse momento aqui de estudo, mas fui motivada a ler o item 7, que é o item seguinte, que é uma passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, versículos 24 a 27, e encontrado também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nos versículos 46 a 49. E a passagem é a seguinte: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram, e a vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Jesus faz aqui uma analogia simbólica das questões da intempérie da natureza, das questões de intempérie climáticas, para fazer uma reflexão. E é muito interessante o exemplo que ele dá, falando que aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. E aí ele vem falando da chuva, dos rios que transbordam, dos ventos que fazem com que a casa seja derrubada, dessas intempéries de ordem climática, de ordem atmosférica. E se nós fizermos exatamente nessa analogia de Jesus uma análise, como era tudo que ele se propunha, nós vamos entender essas intempéries que ele coloca aqui como sendo os problemas da nossa vida. Todos nós passamos por problemas. E é muito interessante que isso é no dia a dia. Quantas vezes, no dia a dia, nós vemos aquele céu lindo, maravilhoso, azul, sem nenhuma nuvem, e vai transcorrendo, às vezes, a manhã dessa forma. Começa alguma rajada de vento, começa assim um vento repentino, começa a trazer algumas nuvens,
e daqui a pouco aquelas nuvens estão esparsas, mas têm uma aparência um pouco estranha, um pouco escura, elas começam a se aglomerar, a se juntar, o tempo muda e às vezes cai um pouco a temperatura e pode até chover. Então foi isso que Jesus quis mostrar, né? Dessas mudanças climáticas que são repentinas muitas das vezes. Assim é a nossa vida. Às vezes, no dia, naquele dia está transcorrendo tudo bem, tudo às mil maravilhas. E acontece um probleminha. Esse probleminha às vezes se une a um outro problema. E aí aquela coisa vai crescendo, vão crescendo os problemas. E aquele dia que era maravilhoso começa a ficar conturbado, difícil. E daqui a pouco cai uma verdadeira tempestade de dores, de angústia, de tristeza sobre nós. Nós nos deixamos motivar por isso. E aí exatamente aquele que ouve as palavras de Jesus, mas que, como ele fala aqui, não ouve as minhas palavras e não a pratica. Em contrapartida, mais à frente, ele vem falando que aquele que ouve as palavras dele e a pratica é aquele que constrói a casa sobre a rocha, sobre a pedra. E qualquer intempérie que venha não a influencia, não a derruba. Vamos fazer novamente essa analogia no nosso cotidiano. Independente das coisas que nos assaltem durante o dia, se temos o ensinamento de Jesus embasado em nós, nós conseguimos passar por esses problemas. Mas o mais interessante que eu gosto de frisar aqui é que Jesus demonstra que existe sim a possibilidade, porque mesmo no momento que a casa é construída sobre a areia e é derrubada, e a casa que é construída sobre a pedra e se mantém firme, os rios transbordaram, o vento soprou, a chuva caiu. Então isso quer dizer que a todos nós, em virtude do planeta no qual ainda nos encontramos de provas e expiações, em virtude da maioria de nós ter reajustes a fazer da nossa própria consciência perante as leis divinas, independente do dia, todos nós podemos ser assaltados por essas intempéries. Todos nós podemos sofrer com coisas que chegam a nós no momento repentino, assim como a chuva, o vento, assim como o rio que transborda. Às vezes não esperamos aquilo, não estamos preparados para aquilo. E exatamente o que Jesus nos faz refletir é qual a postura vamos ter caso aconteçam essas situações que podem acontecer independente de quem quer que seja. Aquele que constrói a casa sobre a rocha sofreu com as mesmas intempéries daquele que construiu a casa sobre a areia. A questão está exatamente na base dessa construção. Na areia, que ela pode ser movida, ela pode ser desestabilizada, e na rocha, que é sólida, que é firme. Na rocha que dá o sustentáculo necessário para enfrentar qualquer intempérie. Esse é os ensinamentos de Jesus. Estão aí, lançados. Temos o entendimento dele. E aí o interessante, o profundo nesse momento, é pararmos para pensar nessas pequenas frases que Jesus coloca. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um imprudente. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato. Então, a questão toda está nessa frase: pratica e não pratica. Todos nós estamos tendo acesso às informações de Jesus. O que estamos lendo aqui é uma mensagem de Jesus relatada nos evangelhos de Mateus e Lucas. Saiu da sua boca, foi pronunciado dessa forma. Mesmo que alguns digam, mas tem o problema da tradução, quem diz que ele pode ter dito dessa forma, independente disso tudo, a essência da mensagem tem que ser analisada. E certamente a essência da mensagem é essa, da reflexão com relação à nossa conduta perante os ensinamentos, as palavras de Jesus. Qual a nossa postura? Como utilizamos essas palavras? Porque aquilo que eu falei, as dificuldades assaltarão a todos nós. Nenhum de nós está isento de dores, sejam dores morais, sejam dores físicas, sejam dores de ordem do contato social. Todos nós sofremos os problemas no nosso núcleo familiar, os problemas na nossa parentela, os problemas no nosso local de trabalho,
os problemas na sociedade em comum. Todos nós passamos por isso. E exatamente nessa oportunidade, frente a essas intempéries, de exercitarmos aquilo que Jesus colocou. Então eu achei muito interessante quando eu falei que fui motivado a ler esse item 7, e não o primeiro, que talvez seja o mais conhecido e que dá título a esse tema que está sendo abordado nesse momento, porque é essa a proposta da evangelioterapia. Eu achei fantástico como a espiritualidade nos conduz, como a espiritualidade, nos ampara, nos auxilia nisso. O objetivo da evangelioterapia, como nós sempre dizemos, a Valdeia, é o quê? É vivenciarmos mais do que a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus em nossas vidas. E é exatamente isso que Jesus coloca aqui. Frente às dificuldades da vida, como nós vamos utilizar das palavras dele? Estamos praticando as suas palavras, quer dizer, os seus ensinamentos, ou não estamos praticando as suas palavras? Se não praticamos, estamos construindo a casa da nossa moral, da nossa consciência, da nossa fortaleza espiritual sobre um terreno instável, sobre areia. Que quando chegam as intempéries, as dificuldades, talvez nós não consigamos passar por ela de uma forma tranquila. Talvez tenhamos dificuldade, talvez fiquemos arrastando um problema que poderia ser solucionado de forma mais calma e rápida se tivéssemos um sustentáculo. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Então está preparado, fortalecido. Os problemas virão, as intempéries acontecerão. Entretanto, estaremos estabilizados, sob uma base sólida para enfrentar esses problemas. Então a questão não está somente em conhecer Jesus. A questão não está em simplesmente ouvir as suas palavras. Diz ele aqui, aquele que ouve e pratica, ou aquele que ouve e não pratica. É a prática, é a vivência dessas palavras. E isso é muito difícil. Eu sei que, nesse momento, algumas pessoas talvez estejam vendo esse vídeo e passando por problemas atrozes, de várias ordens. E devem, às vezes, pensar assim, é muito fácil, André, falar isso, É muito fácil, realmente, falar. O mais difícil é o exercitar. Isso cabe para mim, para todos nós. Não me coloco numa posição diferente da de vocês. Passo pelas intempéries também e muitas das vezes, em determinadas situações, a minha estabilidade é da areia. Ela é instável. Ela não é aquela fé fortalecida. Ela não tem ainda o entendimento aprofundado das palavras de Jesus, porque, como ele mesmo coloca, temos que praticar, botar em prática aquilo que aprendemos, botar em prática aquilo que estudamos. A proposta da evangelioterapia, como disse e torno a repetir, é essa: pegar os ensinamentos de Jesus e fazer com que eles aconteçam em nossa vida, fazer com que eles tenham, sejam exatamente essa base sólida a sustentar a nossa vida. Possamos então exercitar isso frente a essas dificuldades. É a dor pela perda de um ente querido, a dor por um ente querido, ou às vezes por eu próprio, estar sofrendo um problema físico, orgânico muito forte, a dor talvez da perca de um emprego, a dor de ter um parente, um conhecido, um amigo que seja, que está sendo levado pelos vícios de várias ordens. A dor de ver os inúmeros desencarnes coletivos que estão acontecendo. As dores acontecem. Exatamente a questão é como vemos essa dor, como nos colocamos perante essa dor. E os ensinamentos de Jesus nos dão exatamente o respaldo e força necessário para passar por essa dor. Elas existirão, elas acontecerão. Acontecerão porque Deus nos castiga? Não. Acontecerão porque nós temos que nos restabelecer perante as leis divinas de equívocos vários do passado, de outras existências. É exatamente esse momento em que a fé consubstanciada, a certeza e a prática das palavras de Jesus nos darão a força e o direcionamento para enfrentar os problemas.
para sermos, termos essa rocha a sustentar a nossa base. Porque é muito difícil passar por determinadas situações. Entretanto, se temos uma base sólida, nós temos a possibilidade de enfrentar isso com mais força, com mais resignação, com mais equilíbrio, com mais calma. Não vamos nos desesperar, não vamos nos desalentar. Talvez nos entristeçamos, talvez venhamos a fraquejar, mas buscando em Jesus o sustentáculo, vamos nos reerguer. Vamos fazer com que essa casa ganhe força, a nossa casa íntima, nosso coração, nossa consciência. E ganhando força, vamos ter condições de enfrentar os problemas, quaisquer que eles sejam. Vamos ter o entendimento necessário daqueles problemas que se apresentam a nós e vamos ter, acima de tudo, um direcionamento de como nos conduzir perante aquele problema. Então, meus irmãos, pensemos nisso, na oportunidade que a Evangelho-terapia nos traz, na oportunidade que temos de meditar sobre os ensinamentos de Jesus, na oportunidade que temos de praticar os ensinamentos de Jesus, por mais difícil que seja, porque eu sei que é difícil. Ter uma conduta cristã é muito difícil para a maioria de nós. Entretanto, nós temos possibilidades, nós conseguimos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega a domar suas más inclinações. Kardec coloca isso e é fantástico, porque somos todos nós ainda possuidores de más inclinações e o esforço cabe a todos nós. É difícil, mas empenhando-nos em buscar, nos esforçar a domar as más inclinações, vamos estar direcionando de uma forma mais equilibrada a nossa vida. Se não ainda melhor, porque somos falíveis e passíveis de erro, somos ainda falhos moralmente, mas estaremos dando um novo direcionamento à nossa vida. Vamos estar começando a construir uma base mais sólida frente às coisas que aconteçam, às intempéries que venham a assaltar a nossa vida, a nossa existência. Então, meus irmãos, meditemos sobre isso. Meditemos nessa proposta grandiosa do Evangelho de Jesus, que é a mudança de conduta, o redirecionamento das nossas consciências. Vislumbrar um novo horizonte, por mais que este horizonte, no primeiro momento, esteja nublado, turvo, parecendo que não tem condições de você superar aquilo, mas ter a certeza de que você pode superar aquilo, ter a certeza de que existe todo um amparo espiritual a seu derredor, lhe direcionando a vitória íntima, porque esse é o objetivo dos nossos amigos espirituais, buscarem sempre nos conduzir à nossa vitória íntima. Infelizmente, temos irmãos nossos, desencarnados e encarnados, ainda equivocados, assim como nós, e que buscam fazer com que nós nos desvirtuemos daquilo que estamos destinados, que é a mudança e a perfeição. Mas temos que acreditar que a luz sempre vence a treva, o bem sempre se sobrepõe ao mal. E temos então que procurar a luz, direcionar o bem, praticar aquilo que Jesus ensinou. Com dificuldade, sim. Com limitações ainda, por conta do nosso estágio, sim. Mas o esforço de domar as nossas más inclinações, o empenho em buscar acreditar no amparo do alto, a certeza de que Jesus vela por nós e nos direciona sempre a essa vitória íntima. Possamos então ter a certeza, como diz aqui, que não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Faz-se necessário criar em nós a certeza do ensinamento de Jesus e viver essa certeza, por mais difícil que seja, porque temos condições para isso. Acreditemos, nos esforçamos. Vamos nos esforcemos, melhor dizendo, vamos nos esforçar para isso. Acreditar e nos esforçar que temos capacidade e conseguiremos vencer o maior obstáculo que existe na nossa caminhada rumo à perfeição. Sabe qual é? Nós mesmos. Superar as nossas imperfeições, acreditar mais e começar a criar, com os ensinamentos de Jesus, uma base sólida que nada irá nos atingir, por mais que seja doloroso. Vamos passar por essa dor
confiando sempre que o alto vela e nos ampara. Uma boa semana a todos, muita paz.